Amém. Graças a Deus, louvado seja Cristo. Irmãos amados, abram a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45. Vamos então adentrar agora a palavra de Deus. Iremos ler o verso 6 e 7 e tratar de uma questão polêmica, que é a respeito do mal. Por que o Senhor criou o mal? Vamos falar disso nesta noite. Por que o Senhor criou o mal? É uma pergunta que iremos responder à luz da Bíblia, fazendo menção dessa passagem registrada na Bíblia de Isaías, capítulo 45, no versículo 6 e o 7. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus assim: para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio um pouco do mal. Amém? E crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas: as trevas, a paz e o mal, como diz a palavra do nosso Rei Jesus. Amém? Não é isso que está escrito? Então, meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, pedras que vivem, estamos agora dentro de uma questão bastante polêmica, e justamente por aquilo que estamos acreditando hoje, que a Bíblia nos esclarece a respeito de estarmos desfrutando de novo céu e nova terra. Estamos debaixo de uma nova aliança. Estamos conscientes que Jesus, o Todo-Poderoso, veio em glória, estabeleceu o seu reino. E como fica essa questão do mal? Porque eu observo que uma das descrenças sobre o preterismo completo, sobre a escatologia consumada, é justamente sobre a questão do mal. A cosmovisão cristã atual é dizer que o mal na terra vai cessar um dia. Os crentes, na sua maioria, imaginam que não vai existir o mal. Então, acreditar que o reino já veio, que Jesus já retornou nas nuvens, ainda com o mal em curso, é uma contradição para eles. É por isso que se torna tão difícil falar no preterismo completo e obter de forma imediata uma aceitação. Porque você fala de que existe um reino estabelecido, que Jesus veio nas nuvens do céu, que tudo se consumou em 70, porém, pela questão do mal, eles dizem: não, isso não pode ter acontecido. Isso é uma falácia, isso é uma heresia. O que esses irmãos estão pregando está totalmente contrária à palavra de Deus. Mas a Bíblia, irmãos, não fala disso em canto nenhum. A Bíblia não diz que um dia o mal ia cessar. A Bíblia fala a respeito do fim da lei. A Bíblia fala a respeito do fim do pecado, fim do diabo e também da morte, que era o último inimigo a ser destruído, que foi a morte. Porém, o mal, proveniente desses quesitos, o mal proveniente da lei, o mal proveniente do pecado, do diabo e da morte, não existem mais. Estamos conscientes disso. Sobre isso estamos resolvidos. A Bíblia nos deixa esclarecido a respeito disso. Porém, o mal, ele existe sim. E, por dica de passagem, é plenamente necessário para a nossa relação e comunhão com Deus. A nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus necessita desse mal. Puxa vida, como é isso, pastor? Eu não entendi. Você vai entender o que eu quero falar. Porque o mal ainda existe tão somente por entender que foi criado pelo próprio Deus. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então, como é que eu posso entender essa questão do mal sendo algo necessário para a minha comunhão em relação com Deus, pastor? É claro, é fácil.
o mal, ele existe, seja ela para glorificar a Deus. O mal existe para que ele seja glorificado. E o mal também existe, irmãos, para servir como disciplina a nossas vidas, que também glorifica a Deus no final disso tudo. Então aquilo que é mal aos nossos olhos hoje, na verdade, tem um sentido de glorificação ao nosso Pai. Tudo que Deus criou tem uma finalidade positiva, a sua glória eterna. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas as expressivas orações, as mais expressivas canções, os mais gloriosos sermões são feitos nos calabouços da amargura. Não existe, irmãos, uma oração tão expressiva quando estamos enfrentando um caos em nossa vida. Você pode até ser uma pessoa de oração, mas quando você se encontra em grandes dificuldades, é que a oração se torna mais expressiva. É que a oração, ela vai fluir do coração. É que a oração, ela vai surtir um efeito de comunhão com Deus, de necessidade com o Pai. É no deserto da vida que temos uma manifestação de comunhão com Deus. É nesses momentos difíceis. Não sei se vocês já experimentaram isso. Eu já experimentei várias vezes. É nesses momentos de grande angústia que enfrentamos em nossas vidas, é que mostramos o quanto estamos relacionados com Deus. O Brasil nunca orou como tem orado nesses dias, por conta do processo do impeachment da Dilma. O Brasil nunca orou tanto. Por que se orou tanto nessa semana? Por causa dos problemas que está relacionado a essa questão do impeachment. Então todo o mal que nos sobrevém, todo o mal existente hoje, depois de 70, ela tem uma exclusividade, um intento de glorificar a Deus. Esse é o intento maior, e isso é a causa pela qual o mal existe, em nome de Jesus. É quando estamos abatidos, irmãos. A Bíblia diz, quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É aí que Deus começa a se mostrar benéfico a você e a mim, porque pensamos que as coisas podem se resolver com a força do nosso braço, com o nosso intelecto. Eu sei como resolver isso, eu vou dar um jeito já nessa situação. Aí não, Deus lhe abate no mal que lhe sobrevém, para que você se esvazie de você e se encha de Deus, para que através da tua vida em relação com Deus, em necessidade expressa de um milagre que Ele possa lhe conceder, você possa sair desse caos da tua vida. Por isso que é necessário o mal existir. Aleluias. Se não existisse o mal, se não existisse esses momentos de angústias que enfrentamos, irmãos, o que seríamos de nós? É quando estamos abatidos profissionalmente, quando recebemos uma carta de demissão, quando as coisas não vão bem na nossa área profissional, as coisas não estão saindo bem conforme pensamos que deveria estar saindo. É quando as coisas na família começam a dar problemas. É quando a saúde apresenta dificuldades. É em situações extremas que vamos correndo para os braços de Deus. Aleluias. Não tem melhor momento, irmãos, para que nos aconteça quando o mal nos sobrevém. É quando a gente vamos buscar a Deus. É quando somos provados por Deus. Nessas provações que muitos são reprovados, porque não sabe lidar com as situações e se entrega facilmente. É nos momentos como esses que Deus vai mostrar se verdadeiramente você acredita nele ou não acredita nele. Porque não adianta apenas dizer eu acredito em Deus, quando você não consegue vencer as provas que lhe sobrevêm.
O próprio Jesus falou: no mundo passareis, tereis, enfrentareis aflições. Aflições no plural, são várias. Não sabemos de onde vem, mas enfrentaremos. Na medida que estivermos enfrentando, a glória de Deus será manifesta. Porque em meio às provações também vem um escape da parte de Deus, para que possamos vencer em nome de Jesus. Amém? A visão do mundo sem o mal, irmãos, é o mundo totalmente esquecido da justiça, da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Você só sabe o que é misericórdia, o que é justiça, o que é graça, o que é o amor de Deus em meio às dificuldades que você enfrenta, em meio ao mal que você enfrenta hoje e talvez esteja enfrentando agora. Você só pode entender um Deus de justiça se você estiver passando por uma injustiça. Você só pode entender um Deus de misericórdia quando você estiver enfrentando problemas cruciais na tua vida, e que você vai acordar amanhã e dizer: glória a Deus, Tu és um Deus de misericórdia, Pai. Que se não for a Tua misericórdia, estaria totalmente perdido. A Tua graça me basta. Você jamais poderia dizer isso se você não conhecesse o lado oposto, o lado do mal. Se você conhecesse apenas o bem e o bom, você jamais iria desfrutar dessas coisas. E talvez nem mesmo precisasse de Deus. Para que Deus, se tudo está bem comigo? Para que ir à igreja? Para que cultuar com irmãos, se eu já tenho tudo em meu favor e meu benefício? Tudo está maravilhosamente bem. Não tem necessidade de buscar a Deus, de ler Bíblia, de orar. Tudo vai bem comigo. Alguns podem até dizer: não, mas eu não penso assim, eu não pensaria assim. Você não pensa assim porque você participa do mal. Mas se você participar só do que é bom, com certeza você pensaria diferente. Então por isso que o mal existe, para que venhamos a conhecer, desfrutar da justiça, da misericórdia, da graça e do amor de Deus, para que você se curve e entenda que há um Deus que vela para com a tua vida. Deus criou o faraó para quê? Para ser destruído no Mar Vermelho e ele ser glorificado. Para isso mesmo foi que eu o criei, para que eu seja glorificado. Então Deus permitiu que o faraó existisse, crescesse, tivesse um domínio e morresse, fosse destruído no Mar Vermelho. Tudo Deus criou com uma finalidade. Então o mal, portanto, irmãos, não deve ser visto de forma pejorativa, e sim como meio da manifestação da glória de Deus em você e em mim, em nome de Jesus. Quando você estiver enfrentando as tempestades da vida, os terremotos, as grandes tempestades, os desertos da vida, clame a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo com você, em nome de Jesus. Deus sabe o que está acontecendo. Deus tem um escape para a tua vida, em nome do Senhor. Aleluias. Por que Deus criou o mal, irmãos? Porque nada pode ser feito sem que Deus tenha feito ou determinado que assim o fosse. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se sabemos que o diabo hoje não existe e o mal existe, óbvio que não é do diabo o mal, é do próprio Deus, e tem uma finalidade de o glorificar. Vamos ver isso em João capítulo 1, livro de João, quarto livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem assim: não, mas é impossível Deus fazer o mal se Ele é um Deus bom, né? Um Deus de amor, porque eles não entendem o fato da existência do mal. Qual a finalidade da existência do mal? João capítulo 1, no versículo 1 ao 3, diz a palavra de Deus. Vamos entender isso biblicamente agora. Porque Deus criou o mal. Olha só: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo haja, haver, né? A palavra estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Jesus, amém? Não. O verbo, ele estava no princípio com Deus. No versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Então, Deus, ele tem um domínio do mal, porque nada do que foi feito se fez, senão por meio dele, senão tão somente por meio dele. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1. Vamos para mais um texto aqui mais na frente. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 15 ao 17. Amém? Colossenses capítulo 1, no versículo 15 ao 17, diz a palavra de Deus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando com referência a Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, olhem, todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluias. Então todas as coisas convergem para Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nada do que se foi feito se fez fora dele, ou seja, nada existe nesta terra, irmãos, é indiferente com a pessoa de Deus, em contraste com a criação de Deus. O sol não existe sem a permissão de Deus, a lua não existe sem com que Deus tenha permitido que ela existisse, o mal não existe sem com que ele tenha feito o mal, porque não existe dois poderes opostos, o mal lutando contra o bem, como se fosse, né, aqueles filmes de bonecos americanos. Aí luta o bem contra o mal, Jesus com a espada, o diabo com outra, e vai lá, luta, o diabo venceu a batalha, Jesus corre, toma uma vitamina, volta, vence o diabo amanhã. Aí o sujeito lá diz: olha, venha participar da campanha das 20 sextas-feiras, o diabo vai ser destruído, na 20ª sexta-feira, pode acreditar, o diabo vai cair por terra, o mal vai acabar a tua vida por inteiro, imaginando que exista dois poderes opostos, o bem e o mal, Deus e o diabo lutando interminavelmente. Um vence, outro perde e um vence. O diabo venceu, o diabo perdeu, e assim vive as pessoas pensando que é assim que a vida existe, que a vida ela existe dessa maneira. Não, de forma nenhuma. Todas as coisas existem, foram criadas por meio dele e para ele. Todas elas têm uma finalidade exclusiva de o glorificar como Deus. Então, o mal proveniente, irmãos, o mal proveniente da lei, do pecado, do diabo e da morte, era o mal que nos prejudicava espiritualmente, cessou completamente quando o Senhor estabeleceu o seu reino de glória. Esse mal que nos prejudicava totalmente a nossa vida espiritual com Deus, cessou, não existe mais. Esse é o mal que não tem mais poder sobre nossas vidas. Com a única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Estamos unidos em Cristo, somos um com o Senhor. Agora, o mal hoje que enfrentamos no nosso dia a dia como cidadãos, como cidadãs, em nosso momento, né, de vida aqui nesta terra, cujo qual somos provenientes desse mal, dessa vida que nos traz, das aflições da nossa existência humana, quanto ao pecado de nossa carne, esse mal, ele existe, mas não vai desvalidar a obra que Cristo fez em mim e você. Não é porque eu perdi o emprego que eu não vou
herdar o reino dos céus. Não é porque algum parente na família foi diagnosticado com câncer que eu vou para o inferno. Esse mal que desvalidava a obra de Cristo já cessou, porque Cristo cumpriu tudo em nosso favor. Agora, o mal proveniente da vida sempre vai existir, para que o fim dela venha glorificar a Deus. O mal do nosso dia a dia, os problemas que nos sobrevêm. Empresa de crente quebra, crente é demitido, crente é diagnosticado com câncer, crente é diagnosticado com pressão alta. Quantos cristãos com doenças crônicas, irmãos, em hospitais? E aí? Pode fazer 20 mil campanhas. É o diabo? Não. São problemas comuns da vida que vai fazer com que, em meio a esses problemas, elas possam vencer, glorificando a Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, se deleitando no Senhor. É nos momentos de crise é que estamos mais ligados a Deus. É quando surge uma notícia difícil de receber, que as pessoas estão lá, unidas a Cristo. Ah, Senhor, Tu és bom, Tu és poderoso para me ajudar a sair desse problema. Ah, se não fora a Ti, Pai, como eu estaria hoje? É nesses momentos que buscamos e exaltamos ao Criador. Aleluias. A Bíblia fala, deixa esclarecido: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluias. Isaías capítulo 46. Vamos para Isaías capítulo 46. Vamos ler aqui do versículo 9 e o 10. Isaías 46, do versículo 9 e o 10, está escrito o seguinte: olha só que coisa linda esse texto. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aleluias. É por isso que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade nos céus, porque não há ninguém semelhante a Deus. Jesus não é semelhante a Deus, Jesus é o próprio Deus. Aleluias. Ali diz no versículo 10: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a vontade do homem. Amém? Farei toda a minha vontade. Então, acima da minha vontade e da sua vontade está a de Deus, e tem que ser respeitada. Por mais que nós não venhamos a querer receber, mas você não pode desvalidar pelo simples fato de não querer receber. Tem pessoas que dizem assim: eu não recebo, não é verdade? É uma frase comum hoje na igreja: eu não recebo isso, eu não recebo isso. Mas se for um propósito de Deus, como é que fica? Você pode até dizer não recebo, mas Ele diz: eu farei toda a minha vontade. E a vontade dele é interessante, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, tem uma finalidade em todas as coisas que nos acontecem, que nós queremos dar jeito conforme a nossa vontade, mas é como a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Você existe pelo simples fato de Deus exercer na sua existência a sua vontade. Não é porque você quer, não é porque você deseja que você existe, é porque Deus permite que você exista. Aleluia. Até agora. Pode ser que amanhã não, daqui a 2 horas não, mas até o momento você só existe porque Deus exerce a sua vontade na sua existência, assim como na minha existência.
Então é isso que devemos estar conscientes antes de qualquer queixa que possamos fazer a Deus. Por que isso? Por que daquilo? Por que não poderia ser assim? Por que não poderia ser assado? Irmãos, nós somos frutos da misericórdia de Deus. Não merecemos nada e temos tudo. Nada temos em troca para aquilo que Deus possa nos fazer. Tem muitas pessoas que se acham justas demais pelo fato de fazer isso, fazer aquilo, mas não entende que a graça de Deus está acima de tudo isso. Paulo entendeu isso. Ele disse, ele entendeu tão bem isso que quando ele foi afligido pelo espinho na sua carne, e 3 vezes foi brigar com Deus para aquele mal cessar, Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça é o bastante. Você está se queixando de quê, Paulo? Esse mal aí, você pensa que é esse mal que está te importunando? É esse mal que te importuna? Está pensando o que da sua vida, Paulo? Você só existe porque eu permito que você exista. Porque você não tem nada para trocar comigo do meu favor. Você é fruto do favor meu na tua vida. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não existe glória no homem. A glória é de Deus em tudo. A glória exclusivamente de Deus em todas as coisas. Então não podemos de forma nenhuma imaginar que Deus esteja sentado esperando esperando realizar a sua cartilha, a minha cartilha de necessidades pessoais. Olha, Deus, resolve isso aí. Olha, Senhor, tem que resolver isso aqui, senão não vou para a igreja mais não, sabe? Olha, quer que eu sirva ao Senhor? Resolve isso aqui para mim, senão não tem jeito para você. É assim que você quer servir a Deus. Não pense assim, irmãos. Esse é o pior pensamento que o crente pode pensar da parte daquilo que Deus é na sua vida. Mas muitos pensam assim: eu vou desistir porque não dá não, sabe, Senhor, eu faço tanto e as coisas não acontecem em meu favor, estou fora, vou para o mundo, é melhor. Vá-se embora. Vá, faça a sua vontade. Lá na frente você vai ver quem está com a razão, se é você ou se é eu, o Senhor. Aleluias. Como foi o filho pródigo, né? Ele quis fazer a sua vida. Olha, pai, me dá a minha parte da herança, eu vou tocar a minha vida sozinho. Não vou mais viver com você, nessa casa, nessa fazenda, fazer o que o Senhor quer. Fazer o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz. Pegar os meus bens e vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu sei viver sozinho. Vai lá, vai viver a tua vida. Daqui a pouco o sujeito parou no pior estágio da existência humana, totalmente humilhado, porque quis fazer as coisas sozinho. E interessante, irmãos, nisso tudo, que Deus estará sempre pronto para dar um abraço e um beijo. Aleluia. Deus, Ele não vai castigar você, porque você mesmo vai se autocastigar, buscando fazer da sua vida o seu próprio rumo. Não vai dar certo. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então por isso que desfrutemos, gloriemos-nos sempre na vontade soberana de Deus, por Ele ser o Senhor dos céus e da terra. Mesmo que nos venha o mal, seja ele de grau que for, que glorifiquemos o seu santo nome aonde estivermos, em nome de Jesus. Permanecendo firme em Deus, sabendo que Ele está fazendo uma obra perfeita na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Está te moldando, está trabalhando em teu favor, no teu caráter, forjando o seu caráter. Precisamos disso, irmãos. O mal, ele é útil para forjar o nosso caráter, porque às vezes pensamos que somos o super-homem da vida, pensamos que podemos todas as coisas, pensamos que podemos fazer o que Deus faz. Não podemos fazer o que Deus faz. Somos limitados, fracos, cegos e nus. Precisamos de Deus todos os dias, e regozijarmos sempre
nesse Deus que tudo fez e tudo faz em nosso favor. Isaías capítulo 14, glória a Deus, aleluias. Isaías capítulo 14, aleluias, no versículo 24, aleluias. Olha, você está ouvindo uma mensagem de um Deus soberano. Não é o diabo que é soberano aqui, é Deus. Isaías 14, verso 24, diz assim a palavra: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Aleluias. Como eu pensei, diz a palavra, assim acontecerá, sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Em nome de Jesus. É como Ele quer, irmãos, não adianta, é como Deus quer, né? Então nós temos que descansar sempre no que Deus quer para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes fazemos as coisas que não é do jeito que Deus escreveu para nós, não vamos nos dar mal com isso, e as consequências são terríveis. Por quê? Porque você fez o que você quis fazer, você buscou fazer o que você desejou fazer, você tomou uma decisão que você resolveu tomar, e não o que Deus quis que você fizesse, tomasse e realizasse. Tem muito disso em nossas vidas. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Muitas das nossas decisões são tomadas pelo nosso coração e não pela boca de Deus. É por isso que batemos com a cara na parede, porque muitas das nossas decisões, elas são feitas nos antros daquilo que seja superficial, emocional, aquilo que traz uma certa emoção momentânea. Vou fazer assim é maravilhoso, vai ser melhor. Estou pensando assim, vai dar certo dessa maneira, mas a razão não é o foco da sua decisão, aí vai te dar mal, né? Então o mal, ele existe, irmãos, com finalidade única de glorificar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Seja ela em meio a essa glorificação direta da parte de Deus, ou até mesmo com a disciplina que nos sobrevém pelo fato de fazermos coisas abusivas à nossa vida cristã, mas que também vai redundar na glória de Deus, a tal ponto de você dizer assim: foi bom ter passado por isso. Aleluias. Foi bom eu ter enfrentado essa disciplina de Deus, para que eu pudesse aprender de Deus na minha vida, em nome de Jesus. O servo Jó, quando foi humilhado, ele atribuiu aquela situação a quem? Ao diabo? Não. Vamos ver isso lá em Jó capítulo 1. Não está aí no data show, mas o irmão aqui, Paulo, vai me ajudar aí. Jó capítulo 1, no versículo 20 ao 22. Jó, porque eu me lembrei agora, esse texto aqui eu não tinha passado antes. Jó no capítulo 1. Veja só que coisa linda esse acontecimento. Jó capítulo 1. Vamos ver no versículo 13. Vamos ver do 13. Olha só, do 13 ao 22. Olha só as aflições que Jó ele enfrentou. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse:
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, problemas atrás de problemas, irmãos. Quando chegava um servo de Jó para trazer a má notícia, vinha outro atrás. Quando acabava de dizer o problema, já chegava outro. Olha, o negócio, os inimigos vieram, levou todo o mantimento, levou as ovelhas, levou o gado, levaram os camelos. Aí chega outro dizendo: olha, agora a coisa ficou terrível, os teus filhos estavam reunidos, de repente um vento deu forte e a casa caiu sobre eles, todos morreram, só eu escapei para trazer-te a notícia. Creio que nenhum de nós recebeu tamanha desgraça como Jó estava recebendo aqui, uma atrás da outra. Aí ele diz aqui no versículo 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto e blasfemou contra Deus. Amém? Raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Aleluias. Quando é que Jó adorou a Deus? Em meio ao mal que lhe sobreveio. Jó adorou a Deus. Será que você tem adorado a Deus em meio ao mal que lhe sobrevém? Ou você tem murmurado contra Deus? Como é que você tem reagido? Versículo 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Aleluias. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não atribuiu aquele problema ao diabo, ainda que sabemos que foi o diabo que, com a autorização de Deus, cometeu tal mal contra Jó. Permitiu que isso acontecesse, mas ele permaneceu ali, totalmente atribuindo o mal a Deus. Ele não atribuiu o diabo, como que o diabo tivesse maior poder contra Deus, porque até o próprio diabo, para tocar em Jó, ele pediu permissão a Deus. Olha, Senhor, ele faz isso porque tem tudo em seu favor. Ele te adora, permanece te seguindo, sendo fiel, porque ele tem tudo em seu benefício, porque você dá a ele. Vamos fazer diferente, vamos provar ele, deixa eu provar ele para ver se ele permanece firme. Aí Deus permitiu. E o mal veio contra ele, mas em tempo nenhum Jó atribuiu o mal ao diabo, como se fosse uma força oposta a Deus nos céus. E o diabo destruiu minha família, misericórdia, Deus me ajude. O diabo levou todos os meus bens, Senhor me ajude. Não. Jó adorou a Deus. Aleluias. Eu vim e nu voltarei. Eu vim sem nada, vou voltar sem nada. Glorificou a Deus, não pecou contra Deus. O rei Ezequias não foi diferente. 2 Reis capítulo 20, vamos ver isso aqui. 2 Reis capítulo 20, Velho Testamento. Glória a Deus. 2 Reis capítulo 20, versículo 1. 2 Reis capítulo 20, no versículo 1 em diante, diz a palavra de Deus. Encontraram? 2 Reis capítulo 20, no versículo 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias, que era rei de Israel, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, não foi o diabo não, o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Olha, a mensagem que o profeta trouxe para o rei, da parte de Deus, estava adoentado, acamado, enfermo, pensando que o profeta ia trazer uma mensagem de cura, de bênção. Foi pior. O profeta disse: olha, você vai morrer, não vai viver mais daqui por diante. No versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, Israel, e defenderei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluias. Como é que Ezequias iria conhecer o amor de Deus se não enfrentasse aquele mal? Ele só conheceu o favor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, devido ao mal que lhe sobreveio, e que ele não atribuiu isso ao diabo. O profeta veio e traz a mensagem: olha, morrerás e não viverás, arruma a tua casa, porque agora não tem mais chance para você. Ezequias fala com Deus. No momento que ele recebe aquela má notícia, ele busca a face de Deus em oração, em um clamor, e Deus atende o seu clamor, por amor dele. Aleluias. Acrescentou mais 15 anos. Vai lá, Isaías, volta. Não é que Deus tenha se arrependido, não. Foi para mostrar a Ezequias o seu amor, a sua misericórdia. Então o mal que sobreveio a Ezequias foi tão somente com a finalidade de glorificar a Deus, que Ezequias compreendeu aquele mal que lhe sobreveio. Isaías volta, porque Deus mandou. Isaías não ficou dizendo: mas Deus, estou fazendo papel de trouxa. Se eu mando eu trazer uma notícia má, agora o Senhor quer que eu volte para dizer que ele vai viver? Que papel é esse? Não, vai fazer o que Deus quer. Você vai dizer que eu estou mandando. E ele voltou e disse, não ficou interrogando a Deus: por que o Senhor mudou de planos de repente? Não, teve um propósito de Deus no mal que sobreveio na vida do rei Ezequias. Aleluias, glória a Deus. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus, ele ouve a tua oração e vê as tuas lágrimas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que os problemas que você esteja atravessando hoje, talvez seja um problema danoso, um problema muito sério, mas ele está trabalhando em teu favor, em nome de Jesus. Nada acontece por obra do acaso, ou ele fazendo ou permitindo, mas com uma finalidade: que amanhã o nome dele seja glorificado nisso, em nome de Jesus. Creia tão somente nisso, seja firme nisso, em nome do Senhor. O mal, ele tem um propósito de glorificar a Deus. Então glorifique a Deus em meio ao mal que você esteja enfrentando hoje, que não vai atingir a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na tua alma, no teu espírito. Não vai atingir. Vai atingir o quê? A nossa carne. Esse mal atinge os nossos sentimentos, os nossos intentos, nossas vontades, mas não atinge o espírito, porque o espírito está aperfeiçoado para sempre. Aleluias. Somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Somos reinos e sacerdotes para sempre. Espiritualmente estamos perfeitos. Fisicamente, no corpo não. Temos as debilidades naturais que temos que enfrentar todos os dias e vencê-las para a glória de Deus. Não estamos isentos de nenhum problema, irmãos. Se um avião sobe,
vai crentes e não crentes. Se ele cair, vai cair com crentes e não crentes ali. Se o avião ter que cair, não tem esse negócio não. Ah, olha, vê aí quantos crentes estão no avião. Tem 2. Ah, então vamos poupar esse avião. Ele vai pousar tranquilo porque tem 2 crentes. Não. Se for de cair, vai cair com todos os cristãos que estiver no avião. Porque a obra no nosso espírito foi pronta, irmãos. Não vamos morrer. Eu e você não morreremos. Ainda que entre alguém aí e atire em mim aqui, eu morra, eu caia aqui no altar da igreja, eu não vou morrer. Ainda que venhamos a morrer, iremos permanecer para sempre. O meu corpo vai tombar, mas a minha alma permanecerá eternamente com Deus. Aleluias. Assim é você. Então não podemos ficar preocupados pensando que o mal que sobrevém a gente vai atingir a obra que Deus fez em você. Não vai atingir. Você está perfeito. Você está perfeito com Deus. Deus fez uma obra eterna na tua vida, em nome de Jesus, né? Então essa obra é intacta. O mal não atinge, né? Nada, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando a palavra diz isso, faz em relação à nossa alma, irmãos. Nenhum mal te sucederá. Quando fala isso, é em relação à nossa alma. Nenhuma praga chegará à tua tenda. É a nossa alma que Deus fala, porque a obra foi feita, completa. Mas não estamos isentos do que o mal do nosso dia a dia possa nos atingir. Mas atingindo a mim e a você, já sabemos que tem uma finalidade, que é glorificar tão somente ao Senhor. É por isso que, independente de que o Senhor tenha vindo em glória, estabelecido o seu reino, acreditamos tão somente que já vivenciamos o reino de Deus, sem problema com relação ao mal que existe no nosso cotidiano. Não temos problema com relação a isso. Ah, mas por que tanto mal está acontecendo em nossa volta? Roubo, né? Morte, marginalização. Não, essas coisas não têm nada a ver com o reino de Deus, que é espiritual. O reino de Deus é espiritual. A natureza do reino de Deus não é física, terrena, é espiritual. E sobre isso nós já estamos totalmente habilitados, preparados, abençoados em nome de Jesus. Aleluias. Qual é a finalidade do mal então? Como já falamos e estamos repetindo, para que o homem jamais se esqueça de Deus. O homem só pode glorificar a Deus quando entende que Deus, Ele é o Senhor da sua vida, e que sem Ele nada podemos fazer. Então, para que você jamais se esqueça de Deus, o mal, ele sempre irá existir com relação às nossas necessidades, no nosso ciclo de existência humana, enquanto estivermos em vida, em nome do Senhor Jesus. E outras gerações que virão também enfrentarão esse mal, mas com a finalidade única de expressar a glória de Deus e a sua soberania em todas as coisas, em nome do Senhor. Amém? Salmo capítulo 119. Estou chegando ao final do sermão dessa noite. Salmo 119, no versículo Salmo 119, no versículo 71. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, Salmo de número 119, no verso 71. O salmista disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aleluias. O que aprendemos da parte de Deus não fica apenas na área teológica, tem que existir a prática, e a prática no exercício diário que enfrentamos os problemas, as adversidades da nossa vida, as provações. Aí diz no versículo agora 67, um pouco mais acima, diz assim a palavra: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aleluias. Está vendo? A aflição foi benéfico na vida de Davi, porque
ele andava errado e só aprendeu a palavra, a guardar a palavra por meio da aflição que ele enfrentou, em nome de Jesus. Tem uma finalidade, tem um propósito em meio ao caos de nossa vida, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Cristo. Eu quero encerrar, irmãos, lendo a passagem que se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, no verso 39. Deuteronômio, capítulo 32, no verso 39, e assim a gente finaliza o sermão dessa noite de domingo, lendo a passagem que diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aleluias. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Glória a Deus. Esse é o Deus soberano que cultuamos, irmãos. Não adianta, não tem fantasias com Deus. Não estamos aqui cultuando um Deus de fantasia. É o Deus que é soberano em todas as coisas, em tudo. Um dia que eu e você sair desse corpo, não foi um problema que aconteceu sem que Deus tenha conhecimento, não. Foi porque Deus permitiu. Foi a velhice, né? Foi a bobeira lá, aquele irmão foi mexer naquele fio sem tomar as precauções. Ele foi atravessar a rua sem olhar o outro lado. Não, tudo acontece dentro da permissão de Deus, em nome de Jesus, com a única finalidade de o glorificar. Seja ele o propósito que está acontecendo, tanto para nos provar como nos disciplinar. O final será a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos aí, vamos fazer uma oração a respeito disso. Eterno Deus, Senhor, queremos te agradecer pelos teus cuidados, que são eternos em nossas vidas. Obrigado pelas tuas orientações, pois muitas das vezes pensamos que as coisas acontecem aleatoriamente, imaginando que o Senhor não esteja nem aí para o que está acontecendo. São pensamentos vãos, que não refletem na tua palavra. O Senhor é um Deus soberano, que tem o domínio de todas as coisas. Nada acontece sem com que o Senhor tenha antes o entendimento do que está acontecendo. As coisas não acontecem sem sentido. Não estamos jogados à própria sorte. Não vivemos uma roleta russa. Não vivemos a nossa própria vontade. Vivemos os teus desígnios. A tua palavra disse que ainda nossos corpos estavam informes quando no teu livro foram escritos todos os nossos dias, sem com que nenhum deles existisse ainda. Então, ajuda-nos na nossa pequenez. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa fragilidade, para que não venhamos a tomar decisões contrárias àquilo que Tu és, pensando que as coisas devam ser do nosso jeito, que não são do nosso jeito, que as soluções de nossas causas não sejam provenientes de nossas ações precipitadas, mas que estejam de acordo com a Tua vontade. Que em meio ao caos, às dificuldades, os problemas, o mal que nos sobrevier, tenhamos paciência, tenhamos
convicção que o Senhor está no barco, ainda que esteja sendo sacudido de um lado para o outro, mas que o Senhor está no barco e que não vai naufragar, que não vamos afundar. A obra que o Senhor fez em nós não será desvalidada. A obra que o Senhor fez em nós não será desfeita por causa desse problema que estamos enfrentando. O Senhor é maior do que tudo. O Senhor tem a primazia sobre todas as coisas. Que seja feita a tua vontade em nós. Que não sejamos guiados pelo nosso próprio intento do coração enganoso. Que possamos ser sensíveis à tua voz nos momentos de crise que estamos enfrentando, Pai. Nos dai sensibilidade para poder ouvir a tua voz, para compreender, ó Deus, os teus desígnios. Dai força para que possamos sempre te adorar, seja qual for o resultado que esse mal nos trouxer. Porque o que importa é que o teu nome seja glorificado em tudo. O que importa é que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, ainda que custe a minha vida, ainda que custe a sua vida. Diga isso a Ele nessa noite. Ainda que custe a sua vida, o que importa é glorificar a Deus. Em nome de Jesus, glorificamos a Ti, Pai. Glorificamos o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Cristo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmãos, temos uma semana pela frente para enfrentar, em frente de cabeça erguida, acreditando sempre em Deus, que jamais falhou com você, em nome de Jesus, jamais irá falhar. Amém? Independente dos resultados da política, somos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa noite, por tudo que Deus tem feito em nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Oremos.